Ele salva o pecador, aleluia, salva a quem confiante olhar para ele. Nós aqui hoje temos a nossa meditação desta noite no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 11. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós ainda teremos uma oração e, então, a ministração da palavra. Senhor, abençoe neste momento esta ministração, que seja totalmente de acordo com a sua vontade, que seja fiel às Escrituras Sagradas, e que o Senhor, ó Pai, a utilize da maneira como lhe apraz, para alcançar as vidas que o Senhor quer alcançar. Abençoe as pessoas, portanto, que estarão ouvindo, e mais ainda as que forem tocadas pelo Senhor através desta mensagem. Nós confiamos que ela não volta vazia, ela vai cumprir o teu propósito. Abençoe, pois, ó Pai, mais esta ministração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Esta é uma pergunta bastante interessante para a época de hoje também, né? Mas eu quero falar aqui primeiro de expectativas diferentes, né? Em dezembro de 999, as pessoas estavam à volta de Cristo para a meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, no findar do ano 999, à meia-noite, todos estavam esperando a volta do Senhor Jesus, né? Por causa de uma interpretação errônea na época de Apocalipse 20, né? E que o reino de Cristo seria de 1000 anos, então já estava se completando o ano de 999, né? Daí poucas horas mais daria 1000 anos, né? Desde o nascimento de Jesus. Isso levou aquelas pessoas da época na Europa a crerem que a volta de Jesus se daria ali, né? No início daquele ano 1000, né? Então, alguns meses antes, as pessoas começaram a se reconciliar umas com as outras, né? Genro e sogra, né? Se entendendo, inimigos se reconciliando, né? Havia todo um clima de tentativa das pessoas colocarem as suas vidas em ordem, né? Porque queriam estar preparadas para a volta do Senhor Jesus, né? Pagavam as suas contas, perdoavam aqueles que ofendiam. Era uma maravilha, né? A situação reinante, né? Aquela expectativa, Jesus vai voltar.
Quando deu lá, então, as 12 badaladas da meia-noite, né? Aquele suspense, muita gente desmaiando de terror ante a expectativa da volta do Senhor, e nada aconteceu, né? Foi um suspiro de alívio enorme. Mas como não voltou naquela ocasião, no ano 1000, surgiu então um provérbio, né? De que de 1000 passaria, a 2000 anos não chegaria. Não é bíblico soltar assim esse provérbio para jogar a data para mais 1000 anos para frente, né? Quer dizer, um absurdo aquilo que fizeram. Tanto que quando foi chegando próximo ao ano 2000 da nossa era, né? Novamente aquela expectativa de que seria a época da volta de Jesus. Então muita gente também apavorada com aquele possível retorno. Mais recentemente, no ano de 2012, né, alguns estavam crendo aí nas falsas profecias maias, né, e tinha gente também apavorada aí em relação ao ano 2012, ao término do ano 2012, numa data específica. O ser humano parece que esquece as palavras de Jesus e que a respeito do dia ninguém sabe, né? Muitas seitas aí já marcaram data para a volta de Jesus e quebraram a cara, né? Mas o que não poderia deixar de considerarmos é que existe a consciência no meio da humanidade de que na volta de Jesus anuncia-se julgamento, né? Anuncia-se julgamento. Então, as pessoas sabem disso. Eu tive uma experiência disso quando eu trabalhei no Acre, né? No ano de 94, passei pela primeira vez pela experiência de um terremoto, né? Ali as construções, na sua maioria, são de madeira, a casa em que eu morava era de madeira também, e ali por volta do fim da tarde começou ali um tremor muito forte, balançava a minha casa, balançava a cama, né? Eu não entendia o que estava acontecendo, achavam que estavam um grupo de pessoas aí tentando empurrar, né, a casa lá, sair para fora para ver o que estava acontecendo. Aí veio um grupo de estudantes, né, que disseram, não, a aula terminou porque está tendo o terremoto aí na Bolívia, que era o epicentro, e atingiu aqui na fronteira onde nós estamos. Logo em seguida aparece uma irmãzinha da igreja com uma vizinha, né? E ela veio dizer, olha pastor, essa vizinha viu o terremoto e ela está querendo voltar para a igreja porque acha que Jesus está chegando. Então veja, né? Quem induziu aquela moça a fugir da ira vindoura, né? Na cabeça dela, ela estava esperando alguns sinais acontecerem para correr para a igreja. Tem muita gente tentando levar o relacionamento com Deus dessa forma. Não, Jesus não vai vir para agora, mas basta começar a ter alguns supostos sinais de que Jesus vai voltar. Algumas pessoas tentam consertar a sua vida, algumas pessoas tentam voltar para a igreja como que achando que esse retorno à religião, à igreja, faria com que ela evitasse a ira vindoura, né? Evitasse o julgamento. Porque não é uma questão de voltar para a igreja, é uma questão de conversão a Deus mediante Jesus, né? Que leve você a realmente amar a segunda vinda de Jesus e não apenas temê-la. Porque essas, na verdade, são as expectativas diferentes. Já na época de João Batista, no texto que nós lemos aqui, né? Aguardava-se a primeira vinda de Jesus, né? A maioria das pessoas esperavam mesmo por aquela época. Vieram os reis do Oriente, né? Que viram estrelas do Senhor, foram consultar os escribas onde deveria nascer o Cristo, disseram que era ali em Belém, né? Então havia sim uma expectativa de que Jesus viesse naquele momento. E quando apareceu João Batista pregando, né? A vinda do reino de Deus e o arrependimento, né, de pecados, para que as pessoas se preparassem para isso, então começou a correr também alguns
fariseus e saduceus, né, que eram religiosos, mas eram pessoas que realmente viviam uma hipocrisia em relação às coisas da religião, né? Não eram pessoas realmente justas, não eram pessoas realmente corretas. Tanto que Jesus também desancou e muito, né, a atitude daqueles religiosos. E João, vendo aquelas pessoas acorrendo também ali, né, naquela ocasião, chamou-os de raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos que sois filhos de Abraão, porque destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão, né? Então, tudo depende da maneira como você vê a volta de Cristo. Para algumas pessoas, significa sim, né, uma situação que elas devem fugir da ira vindoura, fugir do castigo que virá. Então elas têm que se preparar, né, nesse último momento, já esperando os sinais acontecerem para que elas possam escapar de tais coisas. Ou seja, está andando errado na vida, não se importa com Deus, não se importa com o próximo, é uma pessoa que vive aí em pecado, mas sabe que virá a ira de Deus, sabe que virá o julgamento de Deus. Então aí, meio que tentando malandramente, né, escapar no último minuto, na prorrogação, né, de uma possível ira, acha que pode enganar ao Senhor, né, correndo para uma igreja, quem sabe se batizando, né, quem sabe ali pousando de uma pessoa espiritual. Mas, então, para a pessoa que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a volta dele, na verdade, é ansiosamente aguardada. Nós até falamos Maranata, hora vem, Senhor Jesus, né? No final do Apocalipse, vemos lá, né? O Espírito diz, vem Senhor, a igreja diz, vem Senhor. Quer dizer, a expectativa para quem se reconciliou com Deus, ama Jesus, é diferente, né? Nós queremos que Jesus venha. Nós temos, na verdade, ansiosamente esperado a volta dele. Sabemos que esse mundo já está condenado e que a solução é realmente o Senhor trazer os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nossa alma anseia pelo Senhor, da linda pátria estou bem longe, quando será que vou? Do Senhor temos saudade, né? Então são expectativas diferentes, né? Não será de julgamento, né, para a pessoa que serve ao Senhor, mas será uma expectativa de salvação, né, de arrebatamento da igreja, uma expectativa de encontro com o Senhor nos ares, né, uma expectativa de alegria, uma expectativa de que finalmente, né, esse mundo está sendo julgado, o maligno está sendo julgado, né, o Senhor veio fazer justiça, veio com o seu poder e glória e veio levar para junto de si aqueles que são dele. Não será de desespero, mas de esperança, né? Pela nova vida que haveremos de ter. Não será o fim de tudo, mas o recomeço com a presença dele. Para algumas pessoas talvez imagina que será o fim de tudo. Para nós não. Sabemos que será o recomeço. Haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Não temos, portanto, as coisas que haverão de vir. Pelo contrário, né? Ansiamos pela volta do Senhor. Todos aqueles que amam a segunda vinda de Jesus, digam amém, porque é assim a expectativa do povo de Deus em relação a essas coisas. Mas as pessoas que vivem nas trevas, infelizmente, percebem que não poderão escapar de modo algum, né? Então essa mensagem também é para você que não quer nada com Deus, para você que desdenha até da fé cristã, para você que acha que poderá escapar da ira vindoura usando de subterfúgios, né? Correndo, quem sabe, para uma igreja
quando percebeu os sinais de cumprimento das profecias, né? João Batista diz: você é uma raça de víbora. Quem induziu você a fugir da ira vindoura? Você tem que produzir fruto digno do arrependimento, você tem que consertar a sua vida com Deus, você tem que fazer a paz com Deus, né? Há uma necessidade de conversão sincera e genuína. Se deseja ter uma expectativa diferente daquela que o mundo tem, quando se anuncia a volta de Jesus, você tem que ter a expectativa daqueles que amam o Senhor, estão reconciliados com Ele e que amam a vinda do Senhor. Nós não amamos esse mundo, nós amamos, na verdade, o mundo que virá. Amamos a volta do Senhor Jesus. Então, essas pessoas, né, infelizmente, tentam se iludir achando que estão garantidas de alguma forma, porque passaram por alguma espécie de batismo, né? Não, eu estou garantido, porque eu já sou cristão, me batizei numa igreja, né? Então a pessoa acha que pode, né, escapar da ira vindoura, porque se tornou uma pessoa membro de uma igreja, se batizou, né? Às vezes sem crer no Senhor, porque muitas igrejas não pregam o evangelho. A pessoa não teve a experiência da salvação pela fé em Jesus, simplesmente foi batizada. Elas acreditam que basta o batismo, creu ou não, não importa isso, né? Então elas não têm a segurança da salvação, porque não foi uma situação pela qual elas creram no Senhor, apenas se batizaram. No tempo ali, dos fariseus e saduceus, a qual João Batista se refere, eles estavam dizendo entre si mesmos: nós somos filhos de Abraão, né? Quer dizer, porque eram pessoas descendentes do povo da aliança do Velho Testamento. Acreditavam que isso seria já uma garantia de que eles eram de Deus, né? E João Batista falou: Abraão tem aí, né, milhões de filhos aí, quer dizer, ser filho de Abraão não é a garantia de você ser uma pessoa de Deus, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou então por fazer parte da tradição dos seus pais. Não, a nossa família sempre foi religiosa, de séculos que há uma tradição religiosa na nossa família, né? Então a pessoa se fia nessa questão de tradição religiosa. Sempre fomos dessa mesma religião, né? Há uma tradição em seguir essa religião, mas às vezes a pessoa apenas segue a religião por tradição. Vamos lembrar que os fariseus eram muito religiosos, seguiam a tradição dos anciões. Os saduceus eram piores ainda que eles, né? E João Batista chamou-os de raça de víboras. Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados. Ou seja, por fora tudo bonitinho, pintadinho, por dentro vocês estão mortos. Quer dizer, há pessoas que não se percebem que a questão não é ser ou não religioso, correr ou não para uma igreja. A questão é se você realmente se reconciliou com Deus na pessoa do Senhor Jesus, e que essa reconciliação levou você a atos práticos de arrependimento, né? Demonstrando que essa conversão foi genuína, né? Através da mudança de postura no seu viver, tanto no relacionamento com Deus, como no relacionamento com as pessoas. Ou então acha que podem iludir por achar que todo mundo é filho de Deus. Essa você já ouviu, né? Todos nós somos criaturas de Deus, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos descendentes de Adão. Mas a expressão filhos de Deus aqui é usada apenas para aqueles que foram adotados pelo Senhor, porque filho de Deus legítimo só Jesus. Todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus também, né? Irmãos de Jesus, co-irmãos de Jesus, né? Co-herdeiros da herança que Jesus tem, né? Filhos de adoção, por crerem no Filho legítimo, né? Não por serem descendentes de Adão e Eva, né?
Existe aí sim uma situação em que devemos respeito a todo ser humano por ter sido criado à imagem de Deus, mas essa expressão filhos diz respeito a quem Deus adotou por causa da fé na pessoa do Senhor Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E quem afirma isso, é o apóstolo João no seu evangelho. Em segundo lugar, elas tentam, então, às vezes, desmerecer a fé cristã. Se não tentam iludir-se a si mesmo, tentam desmerecer a fé, algumas vezes negando a fé, negando a existência de Deus, ou tentando iludir-se a si mesmo de que essas coisas não vão acontecer. É uma forma de fuga, É uma forma de fuga. A pessoa não consegue encarar a realidade de que a existência de Deus se prova por todas as profecias relatadas por ele com antecedência de mais de 1.000 e 2.000 anos. Elas têm se cumprido ao longo de 4.000 anos. Quer dizer, e Deus anuncia com milênios de antecedência. E elas têm se cumprido. Ler a Bíblia é como ler o jornal de hoje. As pessoas sabem disso. Então, quando não tentam negar a existência de Deus, às vezes criticam as Escrituras Sagradas, porque são elas que trazem a revelação a respeito de Deus, são pessoas que falaram com Deus, ouviram de Deus, transmitiram o que ouviram, testemunharam com até a morte, para confirmar a veracidade do que ouviram. Porque se estão dispostas a morrer por aquilo que foi transmitido por Deus, não negando o nome do Senhor, há uma força de testemunho muito verdadeiro aí, por isso que a semente dos mártires, o sangue dos mártires foi a semente do Evangelho. Essas pessoas estiveram dispostas a morrer por essa palavra, mas as pessoas criticam, Não, a Bíblia, elas tentam colocar aí defeitos nas Escrituras Sagradas, mas tudo isso é medo do cumprimento das Escrituras e medo de não estarem preparadas para quando os acontecimentos se derem, quando o Senhor finalmente voltar. Ou às vezes invocando teorias pseudocientíficas, Hoje em dia a pessoa tenta enganar-se a si mesmo com todo tipo de ilusão, Às vezes até mesmo com teorias que não têm nada de ciência, mas elas se apegam a isso para tentar aí, equilibrar a sua vida de alguma forma, Nada disso vai adiantar. A palavra profética se cumpre, todas as profecias de Deus se cumprem, vai se cumprir na história, os homens gostem ou não, os tempos que estamos vivendo, época de cumprimento de profecia, os sinais estão presentes, as pessoas estão observando que estão, então não adianta querer iludir-se a si mesmo, não adianta querer fugir, alienando-se da realidade, porque o que tiver que ser, será e haverá de se cumprir. Então a coisa mais honesta é fazer para si mesmo a pergunta que está em Lucas 3:10. Que haveremos, pois, de fazer? Que haveremos, pois, de fazer? Duas coisas, primeiro, o arrependimento, mudança de vida, porque o que Deus deseja, no fundo, é que o homem volte para Ele, que haja um arrependimento de não querer servir a Deus, que seja algo sincero, que seja algo verdadeiro, que seja algo pelo qual Deus mesmo está te chamando para um concerto com Ele. Você percebe quando isso acontece, mas há pessoas que tentam fugir do chamado de Deus, mais cedo ou mais tarde vão ceder, porque quando Deus chama, a pessoa vai ter que reconhecer isso. E que coisa maravilhosa quando isso acontece,
quando há conversão, quando há o arrependimento, quando há mudança de vida, começa uma nova existência para ela, agora fazendo a paz com Deus, né? Estando sobre a esfera da influência de Deus, recebendo a graça de Deus para viver, a presença benéfica do Espírito Santo, iluminando o teu ser, capacitando você com o fruto da alegria, da paz, do amor. Quer dizer, há toda uma vantagem imensa, maravilhosa em reconciliar-se com Deus. Você está perdendo bênção, né, em vivendo de uma forma absolutamente contrária, né, ao que deveria ser. Ou seja, você deveria se relacionar com Deus, mas você não percebe que isso é bom, né? Quando você se você soubesse quanto há vantagens maravilhosas em se reconciliar com Deus, você já o teria feito, mas você parece que se aborrece, você enxerga a vida cristã, a vida religiosa como algo chato, algo que você não quer, né? Você tem prazer na carne, você tem prazer no pecado, por isso que não há o arrependimento sincero na sua vida, e por isso também você tem medo de morrer, por isso também você tem medo do fim do mundo, por isso também você tem medo de uma guerra nuclear, por isso mesmo você tem medo da destruição da natureza, do planeta, por isso mesmo você tem medo, porque aquele que se reconcilia com Deus muda de expectativa. A sua expectativa, na verdade, é que o Senhor venha logo. A sua expectativa é ter logo esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus nos ares, né? Então, há um fruto digno do arrependimento, né? Um fruto digno do arrependimento. Em Lucas 3, 11 e 14, ele fala algumas coisas, né? Reparta o que tem com o próximo, né? Então, quando há realmente uma reconciliação com Deus, a gente aprende a repartir com as pessoas, né? Há uma necessidade de compartilhar. Quando você percebe que realmente é uma pessoa que é carente, né? Há muitos oportunistas por aí. Hoje em dia tem também o Estado, que é supridor, né? Tem aí o governo dando dinheiro nessa pandemia, toda uma situação de auxílio. Mas naquilo que estiver em sua capacidade de ajudar, ajude, né? Não por querer escapar da ira vindoura, mas que o seu coração já é do Senhor, né? Também não explore as pessoas. Há muitas pessoas aí que é capaz de pisar no pescoço da mãe para subir na vida, rouba a herança do irmão, né? Faz negócios fraudulentos, né? Tenta enganar as pessoas nos seus negócios. Há pessoas aí que não têm balanças e medidas justas, né? Elas se acham espertas, mas tem uma alma perdida, uma alma de alguém pecador, egoísta, avarento, uma alma de alguém que o Espírito de Deus não age, né? Você arrependa-se da sua maneira de viver, reconcilie com Deus, né? Não seja esse tipo de pessoa, né? Foi o caso ali de Zaqueu, né? Que era uma pessoa injusta, cobrava além do que devia, e quando o Senhor o chamou, ele disse que devolveria, se defraudou alguém, né? E ainda repartiria metade dos seus bens com os pobres. Então, tem que haver esse fruto do arrependimento, né? Apenas ter ido para a igreja, aceitei Jesus, mas desfrutar do fruto de situações pelas quais você sabe não foi conseguido com justeza, né? Não foi conseguido com justiça, não é um fruto exatamente do arrependimento. Não oprima ninguém e seja honesto, né? Foi muito também o que João Batista falou, que lemos em Mateus, né? Falou para os soldados: contentai-vos com o vosso soldo, a ninguém maltrateis. Quer dizer, há toda uma situação que aquelas pessoas revestidas de autoridade precisam entender, né? A situação em que as pessoas vivem hoje em dia. Então tem que viver como um filho de Deus, colocar a vida em ordem. Arrependimento verdadeiro não é algo apenas que você diz: estou arrependido, voltei para a igreja. Não, tem que produzir frutos no viver,
nos seus relacionamentos humanos, né? É isso que Deus quer ver. Deus quer ver mudança de vida, né? E não apenas mudança de postura, era mundano, virou religioso. Não, tem que haver essa justiça do reino existindo em nós. Não é só buscar o reino de Deus, mas buscar a justiça do reino. Também, além do arrependimento, precisa da experiência de fé libertadora que provoca uma nova natureza espiritual, né? Precisa rogar ao Senhor que te conceda tanto o arrependimento para a vida quanto a fé necessária para crer. Você pode pedir, né? Não há problema nenhum em pedir. Até acredito que quando você é levado a pedir ao Senhor que conceda a você arrependimento para a vida e a fé salvadora, é porque Deus já está te chamando, o Espírito já está influenciando a sua existência, querendo despertar você a essa fé e a esse relacionamento com Deus. Então peça, né? Peça, porque Deus já está te chamando para isso, né? Porque senão a pessoa nunca vai querer. Quando Deus não chama, a pessoa nem quer, ela quer distância de Deus, ela quer distância da igreja, capaz de perseguir o evangelho, né? Mas vamos conjecturar aqui alguma coisa. A gente falou do tempo no início da ministração. O tempo não te ajuda em nada na questão do destino da sua alma, né? Porque quanto mais eu adio a minha decisão de caminhar na fé, mais risco eu estou correndo de não encontrar tempo. Por exemplo, hoje em dia aí, as pessoas estão abismadas com o fato de que perdeu um parente querido aqui, o outro está com Covid lá entubado, outro acabou de sofrer um acidente, outra pessoa, né? Quer dizer, nós estamos muitas vezes sempre defrontando com a morte, pessoas jovens, né? Alguns tentando suicídio. Quer dizer, o tempo não ajuda. Não pense você que Jesus possa, que talvez não seja para a nossa época, não sei, pode ser que seja. Né? Não devemos levar em consideração se o tempo da volta de Jesus está longe ou não. Eu tenho que acertar minha vida agora, porque se eu morrer agora sem Jesus, né, eu vou ser julgado e condenado. Quer dizer, então, o tempo não ajuda. Quer dizer, você precisa se conscientizar que eis o dia oportuno da salvação, o dia que se chama hoje. Não sei se eu estarei vivo amanhã, né? Então, há uma necessidade de que esse arrependimento te alcance ainda hoje, ao ouvir essa pregação. Que você, se estiver sendo tocado em realmente a reconciliar-se com Deus, né? A experimentar um novo nascimento pela fé em Jesus, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, que Ele está sentado à direita de Deus, diga amém, né? Realmente tem uma postura de mudança de mentalidade, de mudança de vida pela fé, fruto do arrependimento em Deus. Porque se Jesus voltar hoje, eu não sei se é hoje, né? Aí é que eu não terei mais tempo mesmo. Então o tempo corre para mim e não me beneficia. Se eu morrer sem Jesus, eu estou condenado e não terei mais tempo. Se Jesus não voltar agora e eu morrer igualmente sem Jesus, não terei mais tempo, né? Mas e se Jesus voltar agora? O dia, a hora, ninguém sabe, né? Nesses aspectos de escatologia, a gente sabe que ainda tem algumas coisas sim para acontecer, mas é o Pai que determina o dia e a hora, então a gente não sabe de verdade, né? Porque tudo segue o propósito de Deus, né? Tudo vai seguir. No tempo exato o Senhor virá, né? E aqueles que amam a segunda vinda de Jesus vão se alegrar com Ele. E se morrer antes de Jesus chegar, tendo crido nele, tendo reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador, tendo reconciliado com Deus, poderá morrer em paz, sabendo que vai ressuscitar,
vai estar no arrebatamento, vai estar na vida eterna. Quer dizer, então o importante é o dia que se chama hoje, né? Hoje é o dia oportuno para a reconciliação com Deus. Porque a igreja vitoriosa com o Senhor é a igreja que irá perseverar nos caminhos do Senhor, na fé em Jesus, na palavra de Deus, né? Perseverar até o fim, porque estamos assim aguardando dias difíceis, né? Dias complicados. Então esta é uma chamada ao arrependimento, né? A uma necessidade que você então não fique esperando para ver sinais de que o mundo estaria acabando, nem fique vendo falsas profecias que nem dos maias, né? Já passou 8 anos e realmente não se cumpriu. Então, queridos, né? Volte-se ao Senhor por estar sendo chamado pelo Senhor. Volte com arrependimento sincero, por Deus mesmo, não para fugir da ira vindoura, mas por Deus mesmo, né? Porque está sendo chamado para servir ao Senhor. Porque a fé te desperta a querer viver uma vida na presença de Deus e não a vida que você leva hoje. Que Deus te dê a graça para isso, né? Te dê o arrependimento e a fé, e que você comece uma nova existência a partir de agora. Basta você dizer amém, e com certeza sei que você estará orando a Deus nesse sentido, entregando a sua vida ao Senhor, começando uma nova vida na presença de Deus, mudando a maneira como você vive. Deus quer mudança de vida, né? Fruto digno do arrependimento. Que Deus abençoe então a você que ouviu essa palavra também. Seja você uma pessoa de dentro da igreja ou fora da igreja, religioso sem Jesus também precisa de arrependimento, né? Mas como estamos falando aqui da volta de Jesus, vamos ouvir aqui um último hino aqui, né? Ao que está sentado. E depois nós vamos orar e impetrar a bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, abençoe a pessoa que ouviu essa pregação, abençoe a família dessa pessoa. Toque no coração de quantos a ouviram, para que se arrependam da sua vida, se voltem ao Senhor, tendo fé em Jesus, recebam a vida eterna. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito sejam sobre todos, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.